a gente vê que se repete isso da pouca, né, motivação, dessa insatisfação intelectual por parte dos estudantes. Isso é uma preocupação né, generalizada, que eu acho que a gente vai começando a sentir, vai aparecendo um pouco essa apatia, né, esse desânimo, essa forma também de manifestar. Essa crença da matemática ser para gênios, dela ser difícil, e a falta de capacitação. Então, eu vou endereçar principalmente esses 3 pontos, eles estão super interligados. Então, acho que principalmente, Janinha, se você quiser passar para a gente, né, a falta de satisfação intelectual, né, ela está muito, muito intimamente ligada a essa associação da matemática ser teoricamente, né, hereditária, ser para poucos, e ser difícil, ser etérea, né? Então, eu queria começar, Janinha, se você passar para mim, por favor, com essa tirinha do Calvin, né, que eu acho que ela mostra muito sobre isso, né, do que a gente está falando, que é da importância da gente ressignificar esse esforço para a gente recuperar o prazer de se desenvolver intelectualmente, né, que então, ela tá... Gente, esqueci o nome da amiguinha do Calvin, mas tudo bem, tá a amiguinha do Calvin ali fazendo alguma coisa, aí ele chega e fala assim, você tá fazendo a lição de casa? E aí ela explica, ela fala assim, que eu não tinha certeza se eu tinha entendido, então eu estou repassando as minhas anotações, eu estou relendo esse. Aí ele, nossa, você faz isso mesmo, tudo isso mesmo? Ela fala assim, bom, agora eu entendi, né, como quem diz, valeu a pena, eu fiz isso e valeu a pena. Ele, eu achei que você fosse esperta, né, isso tá, inclusive, essa tirinha tá no livro da Carol Dweck, né, então ela é bem ilustrativa, né, desse desânimo que, né, o precisar estudar, se rever e tal, pode causar, porque ele vem com esse rótulo, né, do então não entendeu, você precisa disso e tal. Então, vamos lá. Pensando em formas, então, da gente, né, tratar aqui o desânimo dos nossos estudantes e também desconstruir essa crença, vocês vão ver que, gente, a gente não está falando coisas novas, a gente está também muito organizando aqui, né, para que isso flua e que gere aí os seus efeitos, né? Mas um ponto super importante é a gente compartilhar, a Jo Boaler fala muito isso, da importância da gente compartilhar essas mensagens com os estudantes. Então, não basta a gente saber que todos podem aprender, né? Quando o professor se dá conta disso, já é muito importante, porque ele já muda um pouco a postura dele em sala de aula, né? Quando ele passa a acreditar que todos ali são capazes, mas ele verbalizar isso para os estudantes também é muito importante, né? Contar do funcionamento do cérebro, contar que não existem cérebros matemáticos, como ele se desenvolve, que a gente precisa do esforço, né? Verbalizar a importância do erro, se a gente está falando, né, desse ambiente, então, cada vez mais desafiador, em que cada um vai se empenhar mais e se esforçar mais, né, como eles são benéficos para a aprendizagem, né, e como, na verdade, eles fazem parte do processo de aprender, que a gente fale sobre isso na sala, né, é parte da solução a gente colocar isso na mesa, em pauta. Janinha, você passa para mim? Né? De novo, para a gente estimular os estudantes, como a gente estimula, os elogios são parte disso, né? Pensando em coisas que a gente já tem, que a gente só muda internamente, tá? Eu vou trazer muito isso, coisas que a gente já faz na sala de aula amanhã, né? A gente já conversa com esses estudantes, a gente muda a forma de incentivá-los em relação aos nossos elogios, né? Então, a gente esquece velocidade, a gente, né, faz esse esforço de não manifestar o nosso olho brilhando para o que a gente considera ali uma genialidade, né, puxa, que bom que você entendeu tão rápido, né, e sim que a gente estimule eles
pela postura, né, que a gente fique mesmo genuinamente encantado com um grupo que está super se esforçando, né, que persiste, que avança, né, a Laísa falou isso na semana passada, a gente falar um pouquinho mais sobre, não é sobre o 10, né, é sobre o avanço, é sobre sair, né, de um lugar e já estar em outro. Puxa, que maravilha isso, a gente também dedicar algum tempo para conseguir enxergar esses passos dos nossos estudantes, para valorizá-los, para a gente também se estimular um pouco, porque quando a gente consegue ver esses progressos, isso nos retroalimenta, né, como professores, mas também verbalizá-los para que eles possam ver que então está valendo a pena, está difícil, mas está valendo a pena, vamos em frente, né? Portanto, valorizar esse processo, valorizar a postura com o grupo, né? Essa cordialidade, a colaboração, porque mais e mais a gente vai criando um ambiente de aprendizagem, né? Se a gente está falando de turmas grandes, né? Que a gente vai estimular, então, que eles estejam em grupo, então que isso seja um valor dentro da nossa sala de aula. Falando um pouquinho sobre tempo, eu acho que eu queria muito fazer esse convite, né, da gente... a gente tem sim que falar, eu acho que sobre soluções que impactam a nossa sala de aula de uma forma mais macro. A Jo Boller, com toda a equipe dela, trazem, a gente vai compartilhar muito desses conteúdos, ela tem muitos vídeos, muitas conversas que ela tem com educadores e tal, falando um pouco sobre, nossa, mas eu tenho todo esse conteúdo, eu tenho aqui a BNCC, né, eu preciso dar conta, como é que a gente faz? Então, tem ali uma série de estratégias da a gente escolher algumas grandes ideias, né, ideias centrais em que a gente vai dedicar mais esse tempo, né, para que aquilo fazendo sentido, né, o que depende daquilo, né, os galhos daquele tronco possam se sustentar, né, possam fazer sentido para essas crianças. Então, essa é sim uma conversa que precisa evoluir, a gente precisa falar sobre isso, mas eu também quero fazer esse convite de, na nossa sala de aula, nos nossos 45, 50 minutos, o uso que a gente faz desse tempo, né? Então, a gente poder, aqui falando tempo também, nesse tempo de resposta, né? A gente deixar de valorizar a rapidez, a velocidade das crianças, que a gente crie tempos de pensar nas nossas aulas, que às vezes são 5 minutinhos, que já não tem um ali com a mão levantada, né, e acabou de pensar e vai responder aquilo super rapidamente, né? Essas respostas rápidas, elas estão muito mais relacionadas à memorização de fatos matemáticos, que conforme a gente é mais e mais exposto, essa memorização ela vem mesmo, e ela é importante que venha para que a gente possa avançar, né? Não tem avanço sem memória, mas que a gente foque, né? Que a gente tenha... se eu não posso dedicar meia hora, que eu dedique a cada pergunta 5 minutos, né? Para que todo mundo dê sentido para aquela pergunta, para que consiga levantar suas primeiras hipóteses. No momento em que um já tem uma resposta, ele interrompe o tempo, ou aqueles que já têm o tempo de resposta, eles interrompem todo o processo de pensamento de todos os demais. Então, a gente acaba excluindo uma parte grande do grupo, né, reiteradamente, porque essa acaba que, né, que geralmente é uma prática de aula, tem uma pergunta, alguém tem uma resposta, e eu, como já preciso ir para a próxima, vou tocando a minha aula assim, né? No que é central, no que é importante, no que eu escolhi para a minha aula, que eu crie esses momentos de respiro, né? E aí eu trago esse dado, que ele é um dado que para mim é muito importante, que essas respostas rápidas, essas pessoas, e que eu acho que isso vale para as famílias também, o fato do seu filho ele já está mais rápido nas respostas, dá muito a sensação de que, então, que ele se mantenha acelerado para que ele possa chegar mais longe. Não é isso que os estudos mostram, tá? Os estudos mostram que a formação das novas estruturas do cérebro, as duradouras, elas pedem tempo. Elas precisam desse aprofundamento que vem com né, precisa ali de algum tempo para se formar, para acontecer, para que ele possa, então, ter uma qualidade melhor naquela aprendizagem, e aí sim poder ir mais longe.
né? Eu tinha colocado aqui o depoimento do Lawrence Schwartz, que é um ganhador da medalha Fields. A medalha Fields, para quem não conhece, é tida como o prêmio Nobel da matemática, né? Um prêmio super importante aí. A gente tem um brasileiro medalhista Fields, que é o Ávila, o Arthur. Mas tem outros tantos exemplos de depoimentos de medalhistas Fields, grandes matemáticos, que falam como na escola, ele escreveu uma biografia, eu vou colocar na referência para vocês, e que ele dá esses depoimentos. Ele fala, gente, na escola eu me sentia muito... ele se sentia burro mesmo, né? Ele usa palavras fortes ali, até fala, nossa, me senti estúpido, porque eu era muito lento, e eu ainda sou lento. Ele fala, por quê? Porque eu avanço quando eu consigo aprofundar, eu só avanço quando eu entendi tudo do que já foi proposto, né? É o jeito que ele caminha. E muitos pensadores, né, do pensamento profundo que chegaram, né, nesses lugares muito avançados, têm esse modo. Então, também da gente perder um pouco essa ansiedade de ver o rápido, porque eu quero que ele avance, porque assim ele chega mais longe, né, para permitir esses tempos para que chegue mais longe, né? Então, vamos lá. E eu acho que uma coisa super importante da gente escancarar, o livro da Carol Dweck, o Mindset, o livro da Jo Boaler, que trata do Mindset na matemática, é super legal, ela já traz muitas ideias da Carol Dweck ali e tal, então é uma leitura de entrada muito legal, que a gente vai deixar para vocês, mas o Mindset também é um livro muito interessante, uma porque ele origina, digamos, né, a Jo Boaler se inspira na Carol Dweck, elas passam a pesquisar juntas, mas é um livro que traz tantos exemplos, uma pesquisa tão abrangente, que vai mostrando que tudo é habilidade. Então, ela passa ali pelos esportes, pelas artes, né, pela música. Tem um exemplo que eu acho super significativo, que é o do ouvido absoluto. Né? Você fala assim, não, gente, tudo bem, vocês estão falando que o cérebro não é matemático, mas tem coisas que ou a gente nasce com ela ou não nasce. Não vem me falar, por exemplo, pelo menos eu não sei para vocês, mas assim, o ouvido absoluto, para mim, era uma coisa hereditária mesmo, né? Ou você tem ou você não tem, e você que desenvolve suas habilidades musicais de outra forma, sem o ouvido absoluto. E aí tem pesquisas que mostram, né, que com um treinamento adequado ali, uma boa forma de se desenvolver esse tal de ouvido absoluto, 100% dos estudantes que participaram do estudo desenvolveram ouvido absoluto. Né? Então, a gente está falando que tudo pode ser desenvolvido, né? E, portanto, inclusive, a matemática e o raciocínio matemático. Vamos lá. E aí, eu vou passar rapidinho aqui sobre essas formas, né, efetivas da gente, né, meio que dicas práticas mesmo. Isso que eu falei para os estudantes de encontre o que funciona para você na hora de atacar um problema, que a gente incentive os nossos alunos, mesmo os mais velhos, a atacar um problema de formas diferentes, né? Então, seja criativo, vê o que você tem vontade de fazer para esse desafio fazer sentido para você, ou para esse conteúdo fazer sentido para você, né? Se é fazer um esquema, se é desenhar, né, usar materiais de apoio. Então, às vezes, a gente tem um material que é super adequado, então, vou ensinar conta armada, eu tenho ali um ábaco vertical, que delícia, mas às vezes eu não tenho, porque que eu seja criativo mesmo no meu uso de materiais, que eu possa lançar mão de papel quadriculado, de desenho, de dedos, de objetos, para dar sentido para o meu raciocínio, sem que isso seja visto como uma coisa primária. Se eu preciso disso, então é porque eu não estou tão avançado assim, né? Que a gente, então, incentive mesmo, né? Porque, além de tudo, tem esses estudos que mostram o quanto é benéfico a gente aprender a usar diferentes recursos para entender o mesmo desafio, porque a gente aciona partes diferentes do nosso cérebro, né? E aí, portanto, a gente fortalece, né, e desenvolve ele de uma forma mais robusta, né? Às vezes um problema, isso os professores, né, dos mais velhos, um problema que é mais difícil, né? A gente ensinar a simplificar, então fatia esse problema, né? Eu falei disso semana passada, se o vezes 1000 é difícil, e se fosse vezes 2, eu consigo encontrar uma solução aqui?
E aí, fazendo um raciocínio, né, para esse universo menor, eu consigo solucionar para o universo maior? Né? E idealmente depois, se eu conseguir isso, será que eu consigo generalizar? Né? São ferramentas que a gente também dedique algum tempo para a gente passar isso para eles, que em diferentes desafios, em diferentes fundamentos da matemática vão ser super úteis. Né? Então, isso que eu falei, às vezes, melhor do que solucionar 5 desafios diferentes, a gente escolher um desafio, vamos solucionar ele de 5 formas diferentes, porque a gente flexibiliza o nosso raciocínio, a gente fica mais criativo, a gente fortalece, né, o nosso cérebro. Aí, Janinha, estou quase, prometo. Vamos desafiá-los, né? Que a gente perca esse pudor a gente tem muito essa vontade de, para ser um bom professor, dar tudo mastigado, né? Vamos desafiá-los, né? Vamos dar um passo para trás, vamos deixar que uma parte eles deem em conta, não vamos ficar ansiosos sempre que eles cheguem imediatamente e rápido para a gente ir para o próximo, né? Que eles tenham tempo de conduzir o próprio trabalho, né? E para isso a gente precisa ter cuidado com as perguntas que a gente faz, achando que a gente está estimulando, e será que a gente não está dando raciocínio? Né, já dessa pergunta, nas referências que a gente vai passar, tem exemplos super concretos. Então, por exemplo, num dos livros da Jo Boaler, ela traz aqui, tem um capítulo, né, que dá exemplos dessa pergunta. O que é uma pergunta que contém a sua resposta? Como é que eu poderia perguntar diferente? Né? Então, enfim, conversem com as crianças, coletem dados, eles querem ser ouvidos, né? Que a gente também reserve aí algum tempo para entender as facilidades, para entender as dificuldades, para entender desejos, né? Que a nossa sala, isso precisa de um pouco de coragem, principalmente nas salas grandes, né? Mas que a gente possa ter essa coragem, que a gente confie um pouco nos nossos crianças e jovens, para que a gente converse mais, né? Para que essas aulas sejam mais significativas e para cada um dos 50 minutos sejam bons 50 minutos.